Oi pessoal, hoje a gente tá aqui, tô aqui com a minha amiga Pipoca, a gente tá de volta aqui na Hípica Serem e hoje a gente vai falar também de um assunto prático com vocês e é um tema muito legal, uma coisa que aí dá pra você fazer até na sua casa, você que tem cavalo, claro, da forma correta, como a gente vai estar passando pra vocês aqui, que é a avaliação morfométrica, que é uma avaliação de peso e altura do cavalo que é feita de forma trimestral, então a cada 3 meses é bom estar fazendo aí essa avaliação. E a Michelle Teixeira vai explicar um pouquinho mais para vocês sobre como funciona. Vem com a gente! Olá pessoal, estamos aqui na Hípica Serem. Hoje a gente vai fazer a avaliação morfométrica, que a Carol já explicou. A gente vai estar vendo a altura do cavalo e o peso dele. Então a gente vai estar utilizando um celular, porque a gente vai fazer essa conta, tá? É uma fórmula. A fita métrica, a gente vai usar a fita métrica comum. Existem fitas que já tem a metragem certinha que indica o peso. Mas aqui a gente vai fazer com a fita métrica comum e vai chegar no mesmo resultado dessa outra fita, mas através de uma fórmula. E aqui a gente vai estar anotando os dados do cavalo, porque a gente tem que fazer isso trimestralmente. O porquê que é importante fazer essa avaliação trimestralmente? Para a gente estar controlando a dieta, a alimentação do nosso cavalo. Porque às vezes o cavalo ele pode estar um pouco com sobrepeso, a gente tem que fazer a manutenção dessa alimentação, do concentrado, do volumoso. Se o cavalo tiver com o score baixo, a gente tem que estar fazendo um ajuste nessa dieta. Esse é um dos motivos importantes. E o segundo é sobre a medicação, sobre os remédios. Porque a dose do medicamento que a gente dá para o cavalo é calculado pelo peso. Então isso é muito importante. Porque de repente a gente dá uma dose baixa, então não vai surgir efeito nenhum. Ou pode correr o risco de dar uma sobredose, causar algum prejuízo para o cavalo. Então nem a baixa, nem a sobredose não pode acontecer, porque senão a gente vai ter um efeito terapêutico diferente do que a gente espera, que é a melhora do nosso cavalo, tá bom? Então vamos iniciar aqui a nossa avaliação. E hoje a gente vai contar com a colaboração da Mariana, que é aluna aqui da Hípica. Bom dia, Mariana, tudo bem? Michelle. Então vai, Mariana, conta um pouquinho pra gente a sua história com o cavalo, como que você conheceu o cavalo. Conta, se apresenta pra gente. Então, oi pessoal, né? Eu, apesar do cavalo, sempre tive muito assíduo na minha vida. Meus pais já lidaram com cavalo na época deles mais jovens, minha família toda tem vida no meio do agro, da pecuária, meus avós moram em sítio, e eu sempre tive essa convivência com os animais, né, com o cavalo principalmente. Por uma parte da minha vida eu me afastei um pouquinho da minha essência, que acho que foi uma coisa que me atrapalhou muito, então eu passei por um momento muito difícil e eu vi que o cavalo na minha vida foi um resgate. Então foi algo muito importante para mim. Então toda vez que eu falo alguma coisa sobre cavalo, eu me emociono muito, porque ele retornou na minha vida num período onde foi muito difícil para mim. E eu me apaixonei depois que eu comecei, né, a querer ver o esporte mesmo com o cavalo, foi com os 3 tambores. Foi onde eu conheci a Michelle, que eu descobri que ela estava dando aula, e eu vi que, ela é uma professora, eu vou lá conhecer o espaço. Vi que o mundo do cavalo é muito maior do que eu imaginava só na questão dos 3 tambores na parte de esporte. Foi aí que a Michelle, eu comentei com ela que eu queria fazer 3 tambores, né? Ela falou, não, tá bom, escutou o que eu falei, mas ficou, ela vai ver o que ela vai ver aqui. Foi então que ela falou, Mariana, você tá aqui, a gente ama o cavalo, então você vai viver o cavalo, é por ele, né, pra ele. Então foi aí que eu comecei a conhecer as outras modalidades, como o hipismo, que pra mim eu tinha um preconceito enorme. Nossa, tá muito parado, não é o que eu queria. Pra mim, 3 tambores é mais adrenalina. E eu tive, pessoal, falei com a minha boca, porque olha, que aula que eu tenho de hipismo rural, baliza, dos 6 tambores também, que ela já passou, que eu não tinha conhecimento. Dentro da parte do hipismo rural, que eu achei muito legal, muito mesmo, eu me identifiquei demais. E é uma coisa que, se eu não tivesse conhecido a Michelle, a experiência dela, eu jamais teria me interessado por essa modalidade sem ter o conhecimento que ela passou pra mim. Então, fora as outras inúmeras modalidades que ela tem de conhecimento, principalmente adestramento, que eu acho muito legal, que eu não tinha conhecimento, a questão de conhecer sela, toda a parte da sela, do cavalo.
Então, toda a aula que ela passa é muito mais do que 3 tambores na minha vida. E foi que eu me apaixonei ainda mais pela aula, pela Michelle, pelo cavalo. E hoje eu não consigo me ver sem isso daqui. Jamais, não consigo. Então agora a gente vai começar medindo a altura do cavalo, tá? A gente mede a altura daqui da cernelha até o chão, ao contrário do que muita gente pensa, que é que nem a gente, né, da cabeça ao pé ou da ponta da orelha, não é. É daqui, ó. Então vamos começar, mas eu vou colocar o 0 aqui, aí você vai bem retinho, desce, observa se tá bem reto, chega lá no casquinho, aí você fala, deu 1,56. Então um Alabama, ele tem 1,56 de altura. Ok, feito a gente já achou aqui a metragem da altura, agora a gente vai ver o peso dele. Então a altura a gente mediu aqui na cernelha. A gente vai colocar 4 dedos e vai achar o ponto pra gente medir, pra calcular o peso dele. Então vamos lá, vamos colocar aqui no 0, vai passar aí. Tem que sempre ficar atento se a fita não tá muito apertada, tá? Se tá muito larga, tem que ver certinho. E aqui a fita métrica comum. Vê se tá certo, né? Tá largo, tá retinho, tá certo. Olha o quanto que deu aí? 1,77. Isso. Aí agora a gente vai, já achamos essa metragem aqui, a gente vai para nossa fórmula para achar o valor do peso dele. Como é que a gente vai fazer? Então deu 1,77, né? Agora a gente vai precisar do celular. Então deu 1,77, a gente vai fazer ele multiplicado 3 vezes. Então 1,77 vezes 1,77 vezes 1,77 vezes 80. Esse valor 80, ele vai permanecer, ele é da fórmula, ele é fixo na forma, tá? O que vai mudar é o valor da circunferência, que vai variar de cavalo para cavalo. Então quanto deu aí? 443 quilos. O Alabama tá com 443. A gente vai anotar aqui, fazer o nosso registro e daqui 3 meses a gente repete a nossa avaliação. Então o Alabama, ele está dentro do peso, né? Por ser um cavalo atleta, um cavalo do esporte, ele está com o score corporal normal. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Cavalo e Companhia. A gente queria agradecer a todo mundo que está assistindo, que está compartilhando, que está participando com a gente também. É muito bom, é muito legal pra gente ver esse tanto de pessoa interessada também em aprender sobre o cavalo, em aprender da forma correta sobre esses animais que são tão incríveis, que são tão bonitos, que são tão maravilhosos. Lembrem de se inscrever, a gente tem o canal no YouTube também, onde a gente sempre está compartilhando todos os episódios. Sigam a gente aqui no Instagram, que vai ter muito conteúdo muito legal. E claro, tudo por esses animais que são incríveis, que são tão importantes na nossa vida. E muito obrigada, até o próximo Cavalo e Companhia. A gente espera vocês.